Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bons de Briga, onde semanalmente eu trago aqui verdadeiros bons de briga do mercado para falar sobre gestão, liderança, empreendedorismo, negócios de uma maneira geral. E hoje eu tenho aqui comigo a Georgia Bin Bochenek, advogada e atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, uma das maiores associações comerciais aí do país. Georgia, seja bem-vindo, presidente. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Uma honra estar aqui falando com vocês, né? E dizer que eu sou boa de briga mesmo. Ah, eu sei, eu já percebi. Nesses poucos 4 meses de convivência na associação, eu já vi que você é boa de briga. E conta pra nós, então, começando a tua história. Quem é Georgia? Olha, eu sou uma pessoa que nasceu em Curitiba, mas eu cresci em Paranavaí, interior do Paraná, uma cidade pequena, muito gostosa. Eu acho que me deu muita liberdade na minha infância para eu poder brincar na rua, jogar bola, enfim. E fiz faculdade no interior de São Paulo, fui morar em Curitiba, abri meu escritório em Curitiba, então em 98, né, junto com a minha irmã. E desde então eu tenho feito muitas ações, né, na comunidade, tomando a frente na liderança. Quando eu fui fazer a faculdade, eu fui presidente da comissão de formatura, eu fui presidente do centro acadêmico. Então, sempre eu estive à frente desses cargos de liderança. E dizer que é uma honra, né, estar aqui como presidente da Associação Comercial hoje, sendo a primeira mulher à frente em 100 anos de história. E me conta uma coisa, o nosso tema hoje, vai estar na descrição aqui, é mulheres na liderança. A gente vê cada vez mais mulheres tomando partido, tomando a liderança de empresas, de associações, de entidades, mas ainda a diferença é gritante entre homens em cargos de liderança e mulheres em cargos de liderança. Inclusive, eu estava vendo, não sei onde que eu vi, há diferenças salariais para o mesmo posto no Brasil. Isso é difícil eu compreender, porque lá na agência as mulheres ganham mais. Porque reconheço. Elas, na nossa estrutura atual hoje, nossos cargos de liderança tem um homem, o resto é tudo mulher. Então, elas acabam ganhando mais. Você viu que recentemente o time de futebol americano passou a ter o mesmo salário do que equiparação salarial com o time de futebol, né, masculino. Então é histórico. Por quê? Porque as mulheres, elas eram proibidas de fazer faculdade até tão pouco tempo, né, no Brasil, inclusive. Elas só podiam fazer a questão para ser professora, ou então alguns cursos como enfermagem, alguns cursos pontuais. E essa realidade foi mudando faz pouco tempo. Hoje nós temos mais mulheres à frente das universidades do que homens. Só que, no entanto, as mulheres, elas vão ser mães. E isso atrapalha um pouco o mercado de trabalho, porque elas têm a licença maternidade. Quando os filhos ficam doentes, elas que recorrem para cuidar dos seus filhos. Então, criou-se um estigma de que as mulheres, elas são menos produtivas, principalmente nessa fase que elas podem ser mães. As mulheres que ascendem nas CEOs de empresas internacionais, por exemplo, muitas delas abdicaram de ter família justamente para poder ter uma profissão mais sólida. E que é uma grande tristeza, porque isso é cultural, né? Nós temos a questão cultural no nosso país de não dar oportunidade para essas mulheres, mesmo que elas estejam em fase produtiva, né, entre 20 a 35 anos, justamente por essa questão da licença, que isso encarece a empresa, né, tendo que pagar essa licença maternidade, que ela vai ficar afastada, isso prejudica o andamento e tudo mais. Mas isso está mudando. Nós, mulheres, estamos cada vez mais mostrando que, independente de nós sermos mães, nós temos competência, capacidade para estar à frente, mesmo tendo nossos filhos em casa. E a exemplo disso, nós vemos os países europeus que a Suécia, por exemplo, que oportuniza a licença maternidade para o pai e não só para a mãe. A gente sabe que a mãe que amamenta e tudo mais, mas quando não é possível a mãe amamentar, é o pai que pode optar e ficar em casa com o bebê. Então isso é uma questão de igualdade de gênero, né, que nós podemos estar trazendo isso, mas eu acredito que no Brasil ainda vai demorar um pouco mais para a gente chegar nessa maturidade, né? Mas as mulheres cada vez mais, elas também têm que se impor, né, e buscar o seu campo, o seu negócio. E quando descobrir essa situação de
de salários diferentes, de prejuízos, né, ela também tem que denunciar para que as pessoas comecem a entender que não se faz dessa forma, não deve ser levado desta maneira. Mas denunciar uma situação de equiparação salarial, acho que as pessoas têm medo um pouco, não? Porque eu tô lá, eu sei, aconteceu recentemente no jornalismo, uma grande emissora aí, dos 2 âncoras, trabalhos idênticos e uma discrepância salarial enorme. É difícil chegar, putz, que segurança que eu tenho para bancar, tomar no peito isso, para falar, pô, ele ganha... Pois é, mas cada vez mais que as mulheres se calarem, mais isso vai acontecer. Por quê? Porque quem cala consente, ela está ali percebendo essa situação e está se sujeitando àquilo. Por quê? Ah, porque ela não vai conseguir outro emprego? Ah, por quê? Por quê? Né? Se ela não... Algumas das mulheres vão ter que ser sacrificadas para que as demais possam ter essa... Assim como muitas mulheres né, lutaram para que nós pudéssemos ter direito ao voto, né? O nosso antepassado, elas fizeram muito para que nós hoje pudéssemos ter mais liberdade. E cabe a nós continuarmos essa luta, né, de enfrentamento, de igualdade. Não é uma questão de disputa de gênero, você é melhor, menor, não é isso. Eu acho que é uma questão de igualdade, nós temos que mostrar que nós também somos competentes. Se nós desempenhamos a mesma função, a mesma carga horária, com as mesmas responsabilidades, eu acho que não é questão de ser homem ou mulher, eu acho que é uma questão de competência. Aí você tem que pagar pela competência da pessoa. É o que me perguntam, falam, nossa, Georgia, como você conseguiu ser a primeira mulher presidente da associação comercial? Falei, ótimo, é por questão de competência, não é porque eu sou mulher. Eu estava ali, eu fui diretora da casa por 4 anos, eu mostrei o meu trabalho. E acredito que os meus pares, inclusive né, os conselheiros, o antigo presidente Douglas, que confiou a mim a sucessão, viu em mim uma pessoa competente para estar à frente da associação comercial. Se eu fosse homem, talvez também tivesse sido eleita da mesma forma, indicada pela competência. Claro, é um salto dizer uma mulher estar à frente, sim, por quê? Porque nós demonstramos o nosso poder, porque muitas das mulheres elas não vão à frente das lideranças, elas não tomam parte, né? Elas acabam se escondendo atrás das suas casas, atrás do seu trabalho e não tomam a frente. Só que eu digo para todas as pessoas que eu conheço, para todas as mulheres, que nós temos que nos ocupar um pouco com a questão social da nossa comunidade, seja em Rotary, seja em Observatório Social, em Lions Club ou na liderança do bairro. Seja em cargos políticos, partidários, seja na associação comercial, seja em qualquer lugar. Nós temos que participar justamente para que a gente possa estar contribuindo para a melhoria da nossa cidade. Não basta a gente sentar e ficar reclamando, porque aqui é assim, não é daquele jeito, porque não funciona assim. Mas se você reclama para a pessoa que também não tem voz ativa dentro da comunidade, não vai fazer efeito nenhum. Então, assim que você toma para si, se empodera, né? Eu gosto muito de usar esse termo, né? Muitas mulheres não entendem, ficam falando demais de empoderamento. O que é o empoderamento? É tomar para si o poder, né? O poder que é inerente nosso. Então, é estar à frente dessas situações, se colocar à frente desses clubes que existem, dessas comunidades que já existem, desses órgãos que já existem e ter a sua voz ativa ali dentro para trazer alguma melhoria para a nossa cidade. É nosso dever. Perfeito, maravilha. Uma aula. Mas agora me conta, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, pode ser ingenuidade minha, mas quando eu vou contratar, eu já contratei, já mandei gente embora, não é um fator relevante qual é o sexo, ou melhor, até qual a sexualidade da pessoa, né? Tanto quanto para mim, no meu negócio, né, uma coisa muito, muito clara, não é relevante formação superior. O que eu preciso o que você já fez, conta pra mim tua história, o que você sabe fazer, me mostra que você sabe fazer e qual as tuas pretensões com a vida. Então não cabe na minha cabeça de que ainda tem uma distinção na hora de contratar, mas eu tenho certeza que tem. E isso fica evidente quando a gente acaba falando nessa situação da associação comercial. Eu vejo na mesma frase uma coisa bonita e uma coisa triste.
primeira mulher presidente eleita da Associação Comercial em 100 anos. Pô, que legal. Mas, pô, em 100 anos, a primeira mulher eleita. Nós estamos em 2022, 2023 quase. E aí a gente fica abismado em falar que é a primeira mulher em 100 anos numa entidade tão importante para a nossa comunidade, para a nossa região. Sabe que você falou, né, das mulheres tomarem o papel, o poder para si, o empoderamento. Lá no Beni, onde eu sou diretor e trouxe aqui a entidade para Ponta Grossa, faz 2 gestões, nós tivemos 6 gestões desde o início. Na penúltima, o nosso trio de liderança, presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, eram mulheres, que é uma coisa muito rara de acontecer, ter os 3 ao mesmo tempo. Mas, exatamente como você falou, você não foi escolhida para ser presidente da CPG por ser mulher, e sim pela sua competência. As mesmas foram escolhidas pela competência delas, né? E agora nós temos também, de novo, a Bianca, que é a nossa presidente nessa nova gestão, e muito provavelmente a próxima gestão também seja uma mulher, mas não por, ser mulher, e sim porque está fazendo um excelente trabalho no negócio, né? Você não acha que acaba faltando, dito tudo isso, um pouco de união entre as mulheres para buscarem mais oportunidades, lutarem mais juntas do que pensar em uma concorrência? Gui, existe isso, mas é cultural. Olha só, quando nós temos meninas, bebês, o que nós damos de presente? Boneca. Por quê? Para ensiná-las a ser dona de casa. Está implícito isso. Se você olhar as histórias infantis, né, que tão famosas, né, o que passa? A princesa sempre sofrendo, frágil. A palavra que eu ia lembrar, a frase que eu ia lembrar era sexo frágil. Exato. Você sempre ouviu isso. A mulher frágil, aí aparece um príncipe que vai salvá-la. E aí ela casa e ela vai ser feliz para sempre. Quem disse que o casamento é salvação? Ou não? Não é. O casamento é um mero acordo, um mero contrato, né, para você constituir uma família, para você seguir a sua vida, seus sonhos, seus objetivos com alguém junto contigo, para você dividir as suas dores, suas alegrias, mas não necessariamente que vai ser a sua tábua de salvação, nunca foi, né? Mas era o que se é vendido, é o que se é vendido. Eu não sei, eu não tenho assistido os desenhos atuais, mas eu estou falando dos da minha infância, né? Então nós crescemos com essa ideia de que nós precisamos de um homem que é o mais forte, para estar nos protegendo, né? Então, isso está implícito na nossa vida, o tempo inteiro. Então, nós, mulheres, também somos machistas. Entende? Por quê? Porque foi imposto desde pequeno. É a história que nós conhecemos. É a forma como nós vemos o mundo. Né? Então, assim, é difícil a gente dizer... Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho muitas amigas inteligentes, assim, que eu converso e que elas não entendem essa questão. Não é questão de levantar bandeira, de isso ou aquilo. Não, mas é uma questão do próprio entendimento das coisas como acontecem. Né? De abrir os olhos, tirar a venda um pouquinho e tentar ser mais empático com as outras mulheres, com as coisas que estão acontecendo. É muito fácil, assim, ó. O homem, ele não tem que estar bonito, né? Assim, ele pode estar barrigudo, descabelado, enfim, mas a mulher dele é Miss. A exigência para a mulher é muito maior, entende? Então, e o homem não. O homem, né? Então, não é uma questão assim, mas por quê? Por quê? Por que o homem também não tem que se cuidar? Só que a mulher também tem. O belo é bom de se ver, é bom de se admirar. Então, que ambos sejamos, né? Não só exigência para a mulher. Então, assim, a mulher tem que ser bonita, ela tem que ser inteligente, ela tem que se cuidar, ela tem que dar conta de ser dona de casa, de cuidar bem dos filhos, né? Por quê? O homem, quando cuida da criança, vai no parque com os filhos, nossa, que bonito esse pai, como ele ajuda. Pai presente. Não, ele ajuda, ele é pai, é obrigação. Faz parte tem que ser parte do dia a dia. Entende? Então, é cultural. Então, assim, você fala assim, como que falta a união das mulheres? Falta por quê? Porque ela foi instigada, entende? Pela própria família. Os pais, o pai, a mãe, a avó, a tia, todas as mulheres, elas também têm esse lado machista.
né? O homem, quando sai com várias mulheres, aquele cara é bom, é o bonzão. Garanhão. A mulher, se ela tem 2, nossa, já é mal falado. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que se libertar desses estigmas. Não sabe, assim, é muito 2 pesos, 2 medidas. E aí sim vem essa questão do gênero. Nós somos pessoas e as pessoas têm direitos iguais, né? Tá na nossa Constituição. Todas as pessoas, não fala todos os homens ou todas as mulheres. São todas as pessoas, são todos os seres. Então é isso que você fala assim, olha, falta união. Falta, eu acredito que sim. Mas está começando esse movimento. E isso é uma questão que vai perdurar, não vai ser um rompimento do dia para a noite. É uma história a ser construída, que nem se diz, 100 anos, é feio falar, 100 anos, mas vai ser uma nova história. Daqui para frente, as pessoas já vão estar entendendo que as mulheres principalmente, vão estar podendo se enxergar através de mim, que é essa a ideia, né? Que eu possa estar inspirando outras mulheres que elas também podem, que elas também são capazes. Não digo ser só presidente da associação comercial, mas sim presidente do que elas quiserem. Elas podem ocupar o espaço que elas quiserem. Basta elas quererem. Mas sabe o que eu vejo? Chega a ser engraçado. Lá no Beni, nós estamos hoje no meu grupo em 78 empresários. A gente se reúne semanalmente, tem toda uma metodologia estruturada e tal. E aí existe os grupos de WhatsApp, onde na estrutura existe o grupo oficial do BNI, onde a gente manda os comunicados, tem o bate-papo e tem os grupos paralelos. Nosso é o grupo do futebol, que ninguém joga futebol. É só futebol o nome do grupo, ninguém joga. Tem ex-membro desde a fundação do BNI aqui em Ponta Grossa. A gente fala, faz bagunça, combina churrasco e tudo mais. E eu acabo tendo problemas institucionais dentro do BNI por conta do BNI de Batom, que é o grupo da mulherada. Pepino. Todo mês tem uma bucha. Entre elas. É difícil, Gui, porque, assim, até a forma de como vai se posicionar é complicado. Porque a mulher, às vezes, ela extrapola um pouco mais. O homem, não estou dizendo que não tenha competição entre homens, mas eles são mais comedidos, entende? Na demonstração. E as mulheres acabam escancarando mais essa vertente. Então, é difícil, mas não significa, assim, que seja um problema. É uma questão de construção, sabe? Quando você chama, conversa, mostra, identifica, porque nós também estamos aprendendo. Nós, mulheres, estamos aprendendo a subir na carreira e enfrentando situações delicadas, né? Assim, olha, apareceu recentemente em Curitiba, teve uma pessoa que foi presa porque dentro do ônibus um homem passou a mão numa mulher. Então existe muito assédio ainda, muito assédio moral ou sexual. Existe, é complexo, é muito complexo, e a mulher tem que estar se impondo o tempo inteiro para ter respeito. A gente sempre brinca, né? Quando o homem grita na empresa, nossa, como ele é enérgico. Se a mulher grita, nossa, como ela é histérica. Essa é louca. Então, sabe, são comportamentos idênticos, mas com leituras diferentes. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Não é uma situação que nós vamos virar a página de um dia para o outro. É uma história de repressão, né, entre as mulheres. É uma história milenar, né? Então, nós estamos evoluindo. Então, devagarzinho... Essa palavra que você falou, desculpe interromper, mas a repressão, até... Que ano que a mulher começou a votar? 1932. Imaginem. É menos de 100 anos. Pois é. Que a mulher começou a ter direitos, realmente. Mas eu tenho um dado aqui que a coisa começou realmente a mudar, veja só. Hoje, 2022, mulheres estão em 38% dos cargos de liderança no Brasil. Em 2019, era 25%. Tá vendo? Já estamos virando a página, mas é uma construção, não é do dia para a noite. Então, é um movimento que já começou há anos, né? E, quiçá, nós temos que permanecer esse movimento, né? Mas, assim, por questão de competência, é isso que eu falo. Nós não estamos na guerra do sexo. Você é homem, você é mulher. Não é isso. Nós temos que trabalhar em conjunto. Eu acho que os homens, eles
contribuem muito, e as mulheres também, porque nós temos olhares diferentes, habilidades diferentes, mas isso é inato, né? Já vem, é da natureza. Então, nós temos que aproveitar essas habilidades, né? Essa diversidade e somar. Todo mundo ganha. Não competir. Ser complementar, ser não complementar, dividir. Não dividir. E quando você diz assim que as mulheres, né, têm essa... Talvez as mulheres sejam imaturas no mundo do negócio. É imaturidade. É uma imaturidade. Mas nós vamos chegar na maturidade, mas isso é um processo. E hoje você faz 5 meses, 4 meses que assumiu a associação comercial? Setembro. Vai fazer 5 meses. Vai fazer 5 meses. Você já sentiu dentro e fora da associação preconceito pelo teu cargo? Ou algum tipo de intimidação? Olha, eu vou te falar, nesses 5 meses não, mas quando eu assumi a CPG Mulher, que eu fui presidente da CPG Mulher em 2017 a 19, né? E aí, quando estávamos no evento de posse, eu encontrei uma pessoa, um senhor, que ele me perguntou: olha, eu vi que você subiu ao palco para receber, né, a posse também. Você é diretora do quê? Qual é a sua pasta? Eu falei: eu sou presidente da CPG Mulher. Daquela que faz café, chazinho, desfile. Você tá brincando? Falou isso para mim, assim, na cara dura. Eu falei: não. Nós, poderia ser assim, em algum momento pode ter ocorrido isso, mas eu vim para levar as mulheres para conhecer, para fazer networking, para conhecer, fazermos visitas técnicas, trazermos palestrantes de peso para termos conhecimento, troca de experiência, enfim, tudo aquilo que eu acredito que a pasta serve, e foi o que eu fiz. Então, na verdade existe. Quando alguns setores, algumas pessoas olham para um grupo de mulheres, pensam que é futilidade, e não é futilidade. Né? Nós temos muita competência, nós trocamos muita experiência, né? Experiências de negócio, inclusive. Não estou falando de networking, eu não estou falando de experiência de culinária, porque eu nem cozinho. Né? Mas mesmo que fosse, se é um negócio, né? Quantos restaurantes aí estão... Né, são liderados por mulheres e são líderes aí no seu segmento. Então não é isso, mas as pessoas às vezes elas futilizam, assim, elas trazem uma certa preconceito, né? É preconceito porque a mulher não é competente, porque a mulher, né, o que aquela mulher está fazendo ali, né? Enfim, então existe. Nesses 5 meses eu ainda não percebi, não tive nada assim que me chamasse a atenção, né? Eu sempre tomo cautela de escutar as pessoas antes de falar qualquer coisa, né? Então, assim, todo mundo que veio nos procurar, que veio procurar a associação comercial, que eu tive contato, eu acredito que não teve nenhum problema assim em relação a preconceito, ou pelo menos não chegou até a mim. Mas isso vai muito também da tua posição, do teu jeitão. Você é enérgica, você faz o negócio acontecer, né? A pessoa, não digo que é intimidadora, mas você sabe o que quer. Eu posso falar isso porque eu tô nesses 5 meses aí, a gente se vê 3, 4 vezes por semana. E quando tem uma reunião envolvendo mais pessoas, você toma conta da reunião. Fala: eu preciso disso, tenho essa ideia, me tragam. Como acontece em qualquer ambiente empresarial, né? Às vezes eu vejo que a mulherada acaba tendo a vontade de assumir alguns cargos de liderança, mas fica muito passivo. Mas daí eu acho que é uma questão de personalidade. A minha personalidade é assim, eu sou muito direta, objetiva, prática e, quiçá, né, como dizem, às vezes até grossa. Porque eu sou muito direta, né? Então eu não faço rodeios, mas sim, é porque eu administro o meu tempo e eu tenho um tempo, como todo mundo, 24 horas por dia. O meu tempo não é maior do que de ninguém. E eu tenho que fazer muitas atividades dentro dessas 24 horas. E eu procuro atender tanto a minha família, né, os meus filhos, o meu esposo, as minhas amigas, os meus amigos. Eu procuro ter uma vida social. Eu tenho os escritórios, como eu disse, né? A sede é Curitiba, eu tenho aqui Maringá, Foz, Brasília. Então, assim, eu tenho a loja de Luna, que é a loja de sapatos e bolsas, que eu sou sócia da Célia. Então, são muitas atividades. Estou à frente da associação comercial, eu
sou vice-presidente do Rotary, sou vice-presidente da OAB de Prerrogativas. Então, eu estou à frente de muitas atividades. Mas, e como que eu vou dar conta? Daí as pessoas me perguntam, nossa, mas como você dá conta? Eu dou conta porque eu sou objetiva. Pronto, eu preciso vir aqui conversar com você para determinar tal situação. Não, eu vou me ater a esse assunto. Né? Mas você não conversa sobre futilidades? Conversa. Então depois nós vamos com as nossas famílias num restaurante, enquanto as crianças brincam, né? Vamos conversar, aí eu vou contar alguma futilidade, vou contar alguma coisa da minha vida. Aí sim, mas se não, se nós estamos ali, as pessoas até se assustam, porque chegam na reunião, né? Inclusive na SPG, eles não estavam acostumados. Chegam, sentam, começam a conversar, daí falam, não, então já vou pro ponto, daí já resolvo. Falam, então é isso. A pessoa, nossa, mas deu 10 minutos. Falei, pois é, já deu a nossa conversa, já vamos para a próxima pauta. E as coisas acontecem. É porque se você não for dono da tua agenda, as pessoas vão fazer a tua agenda. Exato. Né? Churchill disse para a rainha, acho que não lembro o ano, mas ele falou, como que ele chamou a rainha lá de nossa, não é excelência, é majestade. Em 52 anos de cargo público servindo esse país, passou pela Segunda Guerra Mundial, eu nunca vi um problema que não pudesse ser resolvido em uma conversa de 20 minutos. Né? Então, aquilo eu assisti esses dias na série lá The Crown e me marcou, porque às vezes a gente perde muito tempo em reunião falando besteira e sem ser ativo, sem sair com tarefas certas para cada um, e aí acaba virando um grande bate-papo. Aí não dá tempo para fazer nada mesmo. Não dá. E aí você também tem que... quando você está à frente de uma reunião dessa, alguém tem que ser quem chama para ser responsabilidade, né? O presidente, o diretor, o coordenador, o que seja. Ele tem que estar coordenando para não ficar uma retórica, sabe? Quando você vai discutir assim, olha, que cor que nós vamos pintar a mesa? Vai ser amarelo. Ótimo, vai ser amarelo. Aí o outro levanta a mão. Não, tem que ser amarelo mesmo, porque amarelo representa a riqueza, representa o ouro, representa... Aí o outro, porque o amarelo... Não, já vai ser amarelo, pronto, porque não importa. Você também tem que saber conduzir e cortar para não ficar nessa repetição. E o que demora numa reunião é exatamente isso. Quando são discussões importantes, às vezes existem pontos que nós temos que alongar, porque realmente são a questão 20 minutos, tá? Você pode até resolver o problema em 20 minutos, mas às vezes você está construindo algo, né? Você está começando algo novo, um projeto novo, que em 20 minutos talvez seja insuficiente. Aí sim você pode passar a palavra para todos os atores para que eles possam contribuir, desde que seja pontual e seja algo que agregue, não que fique, sabe, divagando, porque tem pessoas, coitadas, que às vezes elas têm muita competência, mas quando elas vão falar, elas vão se posicionar, elas não conseguem ser diretas. Elas dando voltas e voltas e voltas. Mas eu acho que tem um perfil... Não que esse perfil seja ruim, isso daí com treino você resolve, né? Mas tem um perfil que é complicado, que às vezes a pessoa não tem o que falar e ela quer aparecer. Isso nós encontramos muitas pessoas assim. Aí você fica dando... E é difícil, né? Você cortar, você... mudar, tem que ser... Eu já vi você fazer isso. Tem que ser enérgico mesmo, tem que ter a bala na agulha pra... eu não vou me importar com o que pensarem depois de eu dar esse toco, porque eu tô pensando num bem maior. Preciso que todo mundo tem horário aqui, todo mundo tem eu vejo que isso é um grande diferencial na tua postura de gestão. É pá, que não importa, fica pra lá. Porque se a gente for dizer sim para tudo que nos demandam, tudo que nos pedem, acabou. A agenda não é nossa mais. Isso é complexo, porque na verdade, às vezes a gente leva umas pedradas justamente por ser assim, mas você tem que contornar, né? E dizer, olha, não é pessoal, é uma questão pontual, não é nada contra você, e tem que deixar claro. E quando você fala isso, você alivia um pouco as dores, né? Porque é difícil você cortar uma pessoa que ela, né, se sente no direito de falar. Todo mundo tem o direito de falar, mas não em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então você também tem que entender isso. E eu me posiciono dessa forma. Então, quando ele vê que não é somente com ele,
que eu sou assim com todos e que é uma questão pontual por conta de horário, questão de pauta, eu acho que ninguém se ofende, né? Então, mas é o meu jeito mesmo. Quem me conhece acaba entendendo e não absorvendo, não levando para o lado pessoal, né? Então, eu acho que isso é bacana, porque eu sou assim e sempre fui, né? Não é uma questão... Eu sempre fui assim, na pauta da CPG Mulher, antes de eu ser presidente da CPG, já era assim, então eu já vim com esse jeitão. No Rotary também fui assim, no Observatório, em todos os lugares que eu passei, eu tive essa mesma postura, né, que é uma postura pontual. Nós vamos discutir isso, a solução é essa, acabou, e vamos para a próxima pauta. Então, eu acho que isso traz um pouco de segurança também, porque todo mundo que participa das nossas reuniões, ela sabe o horário que vai começar e sabe o horário que vai terminar. Isso é importante, porque todos nós somos voluntários, todos nós temos outros afazeres, né? Então, isso traz uma tranquilidade para as pessoas irem e marcar outros compromissos posterior, porque sabem que vai ter. E quando você traz um convidado, é óbvio que você vai ter que ter uma margenzinha de um tempo um pouco maior, mas eu já falo, eu mostro o relógio, a gente tenta de uma forma sutil mostrar que o tempo dele está se esgotando ou já se esgotou, né? Então, você tem que tomar essa decisão, porque senão você fica nessa e não sai. Sabe que nós temos um problema cultural também nosso, né? A gente é muito carismático, a gente quer conversar, a gente quer trocar ideia. Eu tenho um cliente em Minas e lá é mais ainda, né? Você trombou com alguém no corredor para pegar um café, é 40 minutos de bate-papo, né? Na melhor das intenções. Mas aí você a gente teve uma quebra de cultura bem legal aqui em Ponta Grossa com o BNI, porque o BNI é um formato americano, é uma instituição americana. Então é absolutamente tudo cronometrado. Então você tem 30 segundos para falar. Tem o cronômetro na tela e tem a campainha. Deu 30 segundos, continuou falando, tem. Se continuou, tem. E acaba ficando chato para quem tá. E aí a gente sempre coloca os convidados para falar ao final da reunião. E os convidados têm 20 segundos. Então eles já viram como funciona com os membros. Tem a apresentação de 7 minutos, então é cronometrado 7 minutos. Aí tem o speech de 30 segundos. Tem o momento de educação que é 90 segundos. Aí o cara já fica, opa, peraí, não adianta ficar querendo me enrolar aqui. E acaba sendo objetivo, acaba contaminando de uma forma positiva essa objetividade. O ideal seria que todos passassem pelo BNI, né? Fica aí, hashtag fica a dica. Presidente, mas a gente falou bastante do conceito da liderança feminina, a gente falou bastante sobre a associação comercial, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua carreira, porque eu imagino que tenha sido a tua carreira profissional que tenha te trazido a essas posições de destaque, tenha te avalizado para entrar. Quem é a Georgia para ser presidente aqui da CPG? Ela tem uma história fora da CPG. Como que você começou? Como que foi a história do teu escritório? Qual é o expertise de vocês? Como que funciona o negócio? É o momento do jabá. Opa! Eu comecei em 98, em Curitiba, eu e minha irmã, né? Nós abrimos um escritório lá. Temos até hoje o escritório, já faz 24 anos que nós temos o escritório lá. E começamos pequeno, atendendo... Começamos basicamente com um servidor público federal. Nosso know-how era servidor público federal. As demandas de questões funcionais, de gratificações, e nós tivemos um tamanho know-how que nós começamos a advogar aqui no Paraná para esses servidores, e abrangeu-se São Paulo, Rio, Minas, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco. Então, eu tenho a OAB suplementar nesses estados, justamente porque as demandas são várias, né, nesses estados. E começamos a ficar conhecidas nesse segmento. No entanto, começaram a surgir outras ações, e o escritório começou a tomar corpo, porque esses clientes começaram a nos procurar para outras demandas, né? Alguns deles era para a questão de... abrir uma empresa, ou divórcio, ou aposentadoria do filho, ou questão trabalhista do funcionário, enfim, né? Eles tinham, os filhos tinham empresas e aí queriam que nós advogássemos para a empresa desses filhos, e começamos a prestar consultoria nessa área também. E o escritório foi crescendo, aí eu
vim morar em Ponta Grossa, abri escritório em Ponta Grossa, abrimos escritório em Foz do Iguaçu, eu morei em Foz do Iguaçu, daí temos escritório em Foz do Iguaçu, abrimos escritório em Maringá recentemente, porque eu sou da região de Paranavaí, e daí muitos clientes lá, e aí eu achei importante termos um ponto de atendimento em Maringá e não em Paranavaí, porque em Maringá também nós tínhamos um número expressivo de clientes, e aí, por ser um polo um pouco maior, a abrangência de logística seria maior. Então nós optamos por abrir em Maringá. Eu fui morar em Brasília por 2 anos, enquanto meu marido foi presidente da Associação dos Juízes Federais. Eu estive lá com ele e com as crianças, e tive a oportunidade de estar trabalhando lá em Brasília diretamente, entregando memoriais, fazendo sustentação oral, enfim, e fazendo para o meu escritório e para demais escritórios de outros estados. E isso me trouxe um know-how muito grande dos tribunais superiores. Hoje nós somos uma referência também em tribunais superiores. Então, outros escritórios de outros estados entram em contato conosco e nós acabamos fazendo essas diligências lá em Brasília. E então nós temos um ponto de atendimento em Brasília também, justamente para absorver essas demandas que surgem. E foi assim que começou, né? E que tem essa história no nosso escritório, já com 5 unidades, com esse know-how empresarial. Porque o empresarial ele é muito abrangente, né? Nós fazemos contratos, é questão trabalhista, é questão previdenciária, tributária, civil, enfim. Então, ela é muito abrangente, ela transpassa por todas as questões jurídicas, né, praticamente, né, inclusive até penal, por exemplo, porque se tiver alguma questão tributária ou alguma questão de meio ambiente, multas, tem de todas as áreas ali dentro da própria da própria empresa. Então nós acabamos atuando em todas as demandas. E aí, diante disso, né, eu fiz mestrado, eu fiz várias pós-graduação, eu tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, eu tenho pós em Direito Empresarial pela PUC, eu tenho pós em Direito Aeronáutico, eu tenho Direito Aeronáutico. Foi uma turma. Porque assim, o que acontece comigo? A última que eu fiz foi em Administração Pública. Eu carrego comigo uma palavra que faz muito sentido para mim, que chama-se desassossego. Eu tenho desassossego. Então, quando eu fui morar em Foz do Iguaçu, por exemplo, eu fui convidada para dar aula. Eu dei aula por 6 meses para um cursinho preparatório para concurso do TRT. Acabaram as aulas, né? Aí seria quando abrissem outro cursinho, outro concurso e tal. Falei, eu não vou ficar esperando, eu vou fazer administração de empresa. Fui lá, fiz vestibular para a UniOeste e cursei 2 anos de administração de empresa. Aí eu fui para Portugal, fui fazer mestrado em Portugal, abandonei a administração de empresa. A pessoa falou assim, mas você não terminou. Não tem problema, ela me deu know-how. Então, assim, o tempo inteiro eu estou estudando. Na pandemia, por exemplo, eu fiz a pós em administração pública. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade, eu vi um folder dessa pós, eu falei, gente, que bacana, eu vou aproveitar meu tempo. Então, assim, eu acho que tempo é uma questão que a gente tem disponível e a gente usa como a gente quer, né? Então, as pessoas falam, você consegue ler livro? Consigo. Você consegue assistir Netflix? Eu consigo. Por quê? Porque finais de semana eu me disponho a estar fazendo o que eu gosto. Então, livro, antes de dormir, eu sempre leio um capítulo de algum livro. Um capítulo, gente, são o quê? 10 páginas. 10 páginas você lê rapidinho, daí já pega no sono e já vou dormir. Nossa, mas como que você consegue fazer isso? Eu consigo. Se você conseguir administrar seu tempo, você faz tudo o que você quer. Né? Daí as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você dorme? Eu falei, durmo. E durmo muito. 10 horas da noite, olha, a partir das 9 da noite, você já não me pega mais no WhatsApp, porque eu já não fico no WhatsApp. Então, assim, você fica muito tempo nas redes sociais? Não fico. Eu entro pouquíssimo nas redes sociais, não é o meu know-how, não é, você viu, não sei o que está acontecendo, você assiste noticiário, eu abro toda manhã, quando eu chego no meu escritório, eu entro nos portais daqui da cidade, eu dou uma olhada no que está acontecendo, dou uma olhada nas notícias e vou tocar a vida, entende? Eu não fico, as pessoas perdem muito tempo nas redes sociais ou no WhatsApp. Assim, não estou dizendo que o WhatsApp não seja importante, ele quando você está falando de negócio. Agora tem gente que fica conversando,
né? Então, acaba se distraindo. E quando eu tenho um foco, por exemplo, olha, eu vou me dedicar a o meu trabalho, por exemplo, eu faço muitos tribunais superiores, como eu disse, né? Então, eu tenho um recurso que eu preciso fazer, que eu preciso analisar, ou que algum advogado já deixou pronto e me mandou só para eu dar o aval e tal. Eu vou sentar e vou me concentrar. Eu desligo, eu ponho meu telefone na gaveta e não quero saber. A pessoa pode gritar, que eu só atendo quando eu vejo, quando a pessoa me liga, daí atendo, mas senão eu esqueço, né? Muitas das vezes eu acabo me desligando mesmo do telefone. Então, isso me traz tranquilidade para poder trabalhar e fazer as coisas que eu preciso fazer, entendeu? Eu acho que a administração é tudo, né? Quando você administra o tempo, administra o seu negócio, administra a sua casa, administra quando você sabe, eu falo assim, olha, o curso que todo mundo deveria fazer, eu acho que é administração, né? Porque você administra tudo você está administrando, você administra a sua vida, né? Então eu acredito que os fundamentos da administração, ela te traz muito conhecimento. Tem uma frase, né? Não tenhamos pressa, mas também não vamos perder tempo. Exatamente. Né? Eu acho que a perda de tempo é o que todo mundo, quando eu estou contigo em alguma reunião, alguém vem receber, nossa, Jorge, como é que você consegue fazer tudo isso? Como é que você consegue fazer? Eu ouço muito isso das pessoas. E eu concordo com o que você está falando de não perder tempo. Eu vi uma tirinha esses dias. Era mais ou menos assim. Se você voltasse 50 anos, 60 anos no passado, o que você ia dizer para as pessoas sobre como é o futuro? Aí o cara falou: eu ia contar que existe um dispositivo com uma tela onde a gente tem compilado absolutamente todo o conhecimento já gerado pela humanidade e as pessoas ficam o dia inteiro vendo meme, né? Então é um abismo sem fim. Você entra num TikTok da vida, no Reels, que tem muito meme, é um entretenimento, aquilo ali suga o tempo. Você vê, já é 30 minutos, 40 minutos ou 1 hora, e a maioria das pessoas perde tempo com isso. Pois é, eu sempre digo assim, o ócio é criativo, né? Já tem um livro que diz isso, o ócio criativo. Mas nós precisamos do ócio, mas nós não precisamos manter a nossa mente ocupada. O ócio é assim, vai caminhar, vai fazer uma caminhada, leva alguém para caminhar com você, para você conversar amenidades. Isso faz bem, você está fazendo bem para sua mente, bem para o seu corpo. Então é importante também, né? Mas utilize até para você escolher os seus entretenimentos, algo que te agregue alguma coisa, né? Porque senão você vai estar sempre em busca de algo e está vazio, você está cansado, você está e sem informação, né? Que é o que é mais importante. Que a obesidade mental, eu uso bastante esse termo, ela é tão grave quanto a física, eu acho. Porque se você começa ali só ficar o dia inteiro lendo notícias, se você entrar em qualquer, tirando essa época de eleição, que também é a filosofia mesmo, se entrar num portal de notícia é só desgraça. Exato. Desgraça gera clique, é só porcaria, né? Então aí você vai entrando em mais desgraça, aquilo vai criando uma ansiedade, e aí você vai lendo coisas que você não pode fazer nada, absolutamente nada para mudar aquilo ali, mas você está consumindo. Daí a pessoa fala, putz, eu não fiz tanto, mas não fiz nada. E aí não consegue, como que a Jorge faz tudo isso? Organização, né? Eu não perco meu tempo com coisas que eu acho que são irrelevantes, é isso. Eu acho que a dica é essa. É por isso que eu consigo. E também tenho muitos colaboradores bons, assim, amigas, enfim, porque eu até brinco, né? Eu tenho uma vizinha que é fantástica, que tudo que falta em casa é nela que eu recorro, né? Aí eu brinco com ela, eu falo assim, Márcia, você já ouviu que nas entrevistas eu falo de você? Ela dá risada. E é verdade, mas a gente também, a gente se socorre, né? Na verdade, a gente se socorre. Então, assim, não sai tudo perfeito. As pessoas pensam assim, nossa, Jorge, como que você consegue fazer tudo? Gente, eu já esqueci de buscar meus filhos na escola, por exemplo, deles me ligarem. Mãe, eu tô atrasado, tô chegando. E acontece, é natural. Eu acho que isso não é porque eu sou muito ocupada. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Às vezes até a pessoa que se distraiu, não é tão, né, se distraiu em algum momento, acaba se atrasando. Então são coisas da vida, mas você tem que ter uma organização, porque quando você tem uma organização, uma rotina, você consegue. Por exemplo, eu não perco de assistir jogos dos meus filhos quando eles participam, eu não perco de estar presente na vida deles, eu faço questão de levá-los e buscá-los na escola quando não eu, meu marido, né, quando não é possível. Claro que a gente se socorre de alguém para estar buscando e levando, mas na maioria das vezes somos nós, porque são os momentos que nós estamos com eles para trocar ideia, para saber o que está acontecendo, para ter informação, enfim. Então,
Quando você tem essa organização, né, como eu sempre digo, de organizar seu tempo, de você ter o tempo para si, você administrá-lo da melhor forma possível, você consegue realizar coisas incríveis. Seu dia dura. Eu falo assim, meu Deus, tem dias que eu termino e olho assim para minha agenda e falo, meu Deus, eu não acredito que eu dei conta. Parece que eu fiz coisas que pessoas não fazem durante a semana, eu fiz num dia, né? Mas por quê? Justamente porque tem foco. Quando você tem foco, você faz. Foco, saber o que quer, né? E não perder tempo. Isso é uma realidade. Tempo. E me conta, o que você vê dentro da instituição? Quais são os próximos passos da Georgia dentro da CPG? Como, seja estratégia, seja político, seja... Como presidente, o que você espera fazer pela Associação Comercial de Ponta Grossa no próximo ano, né? A gente está encerrando o ano, vamos pensar 2023. Nós estamos vivendo num momento histórico de diversas formas. Primeiro, por ser a primeira mulher. Segundo, pós-pandemia. E terceiro, sede nova. Então, são 3 fatores muito favoráveis, porque a pandemia, ela retraiu todo mundo. Isso foi um fato, isso é um fato mundial, né? Não é... Então, hoje, com essa novidade de estar em sede nova, de estar vivendo um momento pós-pandêmico, onde as pessoas estão com sede de que as coisas aconteçam, todo mundo está com gás, com garra, com vontade, de ter uma primeira mulher que demonstra a questão da mudança, não a mudança, nós respeitamos o que passou, não é isso, né? Eu sou sucessora, não vou dizer, nós respeitamos, mas uma mudança no sentido de atuação, né? De frentes novas, de tecnologia que está vindo, de inovação, novas aberturas, justamente isso está até proporcionando com o prédio novo. Isso traz uma vontade. Quando a gente muda de casa, né, a gente já vem com uma vontade diferente. E eu acho que isso proporcionou de uma forma positiva. E então temos muitos projetos e muitas ideias. As pessoas estão vindo, os associados estão retornando à casa com ideias fantásticas, com um movimento fantástico, seja em inovação, seja em questão do associativismo, seja na CPG Mulher, na CPG Jovem, nas câmaras de desenvolvimento que estão sendo criadas. Várias pessoas já estão nos procurando para querer formar uma nova câmara, né, dentro da associação comercial. Então, isso está trazendo um engajamento muito grande, né, de vontade das pessoas fazerem e acontecerem. Eu acredito que no ano que vem nós tenhamos muitas novidades, tenhamos muitas coisas novas que estarão acontecendo, justamente por esse momento, né, dessa pós-pandemia, dessa vontade do associado estar dentro e participando ativamente, né, lutando pelo seu segmento. Porque quando eles entendem que quando eles fortalecem o segmento deles, tem o ganha-ganha, todo mundo passa a acreditar e a participar. Não é só dividir dores, nós temos que dividir alegrias. Eu digo isso porque nós temos o segmento de beleza lá. Quando nós unimos todos os salões de beleza numa só unidade, elas podem fazer compras conjuntas, porque todas elas usam tintas, né, determinadas tintas iguais. O poder de compra de todas em conjunto é muito maior. Isso consegue reduzir o valor. Reduzindo o valor, é um ganha-ganha para todo mundo. Você aumenta, né? Você começa, e quando você começa a qualificá-los, eu digo assim, o que é difícil é quando você tem uma concorrência desleal, né? E aí, isso acaba prejudicando o segmento. Agora, quando você traz todos juntos para que eles possam pensar as dores, as soluções, trazer os seus problemas e tudo mais, e dividir essas contas, como a gente está dizendo agora, fica bom para todo mundo ganha. Eu tenho um exemplo bacana para contar, assim, quando o Madeiro abriu, né, veio um sanduíche gourmet, uma forma diferenciada de sanduíche. Aí todo mundo pensava assim, nossa, vão quebrar os demais. Muito pelo contrário, fortaleceu tanto o segmento de sanduíche que abriu-se muito mais food trucks de sanduíche. Só tinha aquele famoso podrão, né? Que era o food truck, o sanduíche bem hambúrguer de hambúrguer congelado. Exato, e agora não, olha, você vai comer em qualquer food truck e o sanduíche é maravilhoso. Todos eles melhoraram a qualidade, todos eles aprenderam e começaram a cobrar mais pelo sanduíche, porque realmente o valor ficou agregado, eles colocaram produtos melhores, começaram a investir mais, mas eles passaram a ganhar mais também. Então, fortaleceu o segmento.
Entende? Todo mundo passou a consumir muito mais sanduíche do que consumiam antes. E isso foi um fato notório. Então, diante disso, quantas outras situações não podem acontecer? Né? Eu falo, Maringá e Cianorte se tornaram polo de investimento. Por quê? Por que nós não podemos criar isso aqui? Ou outras, não precisamos ter o mesmo segmento. Né? Tem vários outros segmentos, só estou citando um exemplo, né? Mas tem vários outros. Então é questão de unir, e a casa está aberta justamente para isso, né? Para trazer o associado, para trazer as empresas, os empresários. E não é só quando a gente fala empresário, as pessoas pensam assim, ele é empresário. Já pensa que ele é tipo o empresário. Não é. A nossa maioria é MEI, são micro e pequenos empreendedores. Nós temos que trazer esse público para dentro para que eles mais precisam de apoio e suporte. Exato, e nós temos cursos gratuitos de qualificação. Eu falo assim, olha, eu disse, eu tenho a palavra comigo, desassossego. Desassossego significa que eu estou sempre em movimento e sempre buscando informação. Eu tenho mestrado e depois do mestrado eu fiz uma pós. Por quê? Por que não? Entende? A gente tem que estar buscando. Então, as pessoas que se colocam, eu sei tudo, eu tenho o meu negócio há 30 anos, eu não preciso aprender nada, ela está fadada à falência, porque as coisas mudaram. Hoje o seu negócio tem que estar no My Business, né, na internet. Você tem que estar. Não estou dizendo que você vai vender com um site pela internet, mas você tem que vender pelas redes sociais, você tem que expor o seu produto, você tem que se mostrar, tem vários mecanismos gratuitos que você pode estar utilizando, são várias ferramentas que você pode estar utilizando para alavancar o seu negócio. Só que se a pessoa se coloca numa posição que ela sabe tudo, ela não vai buscar essas informações. A fábula da xícara cheia. A concorrência vem, nós vimos assim, historicamente, grandes empresas da cidade, de outras cidades, que fecharam. Por quê? Vieram outras novas, de repente, com o mesmo segmento. Aí você fala, nossa, como que aquela não sobreviveu e a outra sobreviveu? Como? Não, tem um grande exemplo que a gente usa na propaganda, um clássico mundial, que é a Kodak. Pois é. Ela não demorou. Ela demorou. Né? Uma outra que a gente escuta dizer, não sei se é verdade, se é verídico ou não, mas que é a Blockbuster, o cara da Netflix quis fazer negócio com a Blockbuster e ele se recusou. E no fim, eu fui dar uma palestra lá para as empresas júniores e falei da Blockbuster. A maioria nem conhecia, nem sabia o que era. Falei, gente, uma locadora de vídeo, o que é isso? Né? São pessoas, os jovens não sabem do que se trata. Mas, você veja, perdeu a oportunidade de perpetuar o seu negócio, porque o negócio era o mesmo, é aluguel de filmes. O negócio é o mesmo. O que mudou foi a forma de vender a plataforma. Exatamente, mas o negócio é o mesmo. Então as pessoas têm que entender isso, elas têm que estar... Né? Agora, como que você vai chegar para um empresário, né, que está há 30 anos à frente do seu negócio e sempre deu certo? E dizer para ele, olha, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Quem é você para falar para mim? Né? Exatamente. É o que pensa então, é difícil, é complexo. Quando a gente faz a campanha assim, compre localmente, né? Nós queremos que as pessoas entendam que ela tem que comprar na cidade, porque ela vai estar ajudando a desenvolver, criar renda, emprego, enfim. Pagar imposto para cá. Exatamente, que vai gerar melhores condições para a nossa cidade, para que, né, a nossa cidade possa criar ambientes mais favoráveis para outras empresas, para outros negócios, para melhorar salário, para melhorar a condição. É uma roda, né? Enfim, e aí você percebe que as pessoas não... até o cliente tem interesse em comprar aqui, mas ele é mal atendido, ele não tem a resposta, ele não tem os produtos, ele não consegue encontrar. Eu falo assim, gente, eu quero comprar uma camiseta branca, deixa eu olhar aqui na internet quais são as lojas em Ponta Grossa que vendem camiseta branca, por exemplo. Aí eu olho, tem 6 ali, só que tem 50 que vendem camiseta branca, mas eu só encontro 6 na internet. Eu vou prestigiar essas 6. E dentro dessas 6, se você chegar lá e falar assim, olha, tem camiseta branca tamanho P? Ela fala assim, olha, tá aí nesse balaio, se não tiver, não tem. Não levanta, não vai lá, não dá um atendimento, não proporciona uma experiência para o cliente. Aí as pessoas falam assim, nosso maior concorrente é a internet. Não é a internet. Veio a inteligência de mercado da RPC, a Renata, falar sobre aquela feira mundial que tem em Nova York, que é a Retail, né? E que é do varejo, e ela trouxe dados importantes, dizendo que pós-pandemia, 80% das pessoas querem comprar presencialmente, porque elas querem o contato com as pessoas. Chega de
nós cansamos, nós somos os seres humanos, eles precisam viver em sociedade, eles precisam se comunicar e estar juntos, eles não conseguem viver isolados. Nós temos que nos comunicar e que ter essa proximidade. Então, você veja, isso é um dado importante, é ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas imaginam que 80% querem comprar pela internet. Não, 80% preferem comprar presencialmente, para sentir a cor, o sabor, o cheiro, sentir, experimentar, ter a conversa com a vendedora, enfim, ela quer comprar. Ela só compra pela internet quando ela não encontra o que ela procura devidamente, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, a oportunidade que nós estamos tendo pós-pandemia é essa, de que você encante o seu cliente, que você traga o cliente para a loja, que você encante o seu cliente, ele vai voltar a comprar, ele vai consumir aqui no seu comércio. Mas isso depende muito da preparação do empresário para receber esse cliente. Como você falou, às vezes ele não tem a grade toda de camiseta, às vezes o atendimento é muito ruim, porque hoje o consumidor ele não é refém mais. Eu não tenho só uma operadora de consórcio, eu não tenho uma só loja de artigos esportivos na cidade, eu não tenho uma só loja de equipamento musical. Cara, se você foi mal atendido, se você se sentiu mal atendido ou desprestigiado por ali, você tá a um clique de procurou outra e vai. Você tem opção. Exatamente. E os empresários mais antigos, eles relutam a isso, porque... sempre funcionou? Sempre funcionou. E não vai funcionar mais, né? E aí, ele está na hora de despertar. E quando fala assim, olha, você pode não ter toda a grade, mas você tem outras opções. Você encanta o cliente. Eu falo isso porque eu tenho loja de bolsa e sapato. Quantas vezes uma cliente chegou lá para procurar uma determinada sandália que ela queria? Tinha que ser aquela sandália. E aí nós fomos mostrando. Ela levou tênis, levou bolsa, levou chinelo, menos sandália. Mas levou um monte de coisa. Entende? E saiu feliz da vida. Por quê? Porque ela foi bem atendida, ela teve um encantamento, ela teve tem todo um propósito por trás, né? Nós queremos vender, ela quer comprar. Então, às vezes, o cliente vem com uma convicção de que ela quer aquilo. Aí, quando você mostra outras opções, ela acaba optando pelas outras opções. Então, tem que ter esse treinamento. E até na opção da grade, tem como você entregar um valor para o cliente falando, olha, eu não tenho esse produto aqui. Vamos ver como você fez, né? Vamos ver outras coisas, mas eu vou mandar esse produto para tua casa. Vou comprar direto do fornecedor, vai chegar na tua casa. Enquanto não chega, vamos dar uma olhadinha aqui no... Exato. Usar exatamente. O jogo de cintura. Você tem que ter. Por isso que existem técnicas de como vender, né? Existem vários cursos aí. Inclusive, dentro da associação comercial, nós temos vários cursos, tanto para a venda, quanto para o negócio online, como... Nós temos vários cursos, né, de administração, de financeiro, de tudo. Nós temos parceria com o Sebrae, que é uma potência em relação ao micro e pequeno empreendedor, em cursos. E nós temos cursos gratuitos disponíveis. Basta a pessoa querer. Por isso que eu volto a dizer, é o desassossego. Se a pessoa ficar acomodada, assim sempre funcionou. E nunca... Nós temos que estar em constante busca, porque o mundo está em movimento. Nós sempre estamos em movimento. O mundo não para. Você não parou com a pandemia. Todo mundo fala, o dia que a Terra parou. Não parou. Ela simplesmente ficou mais lenta, mas ela não parou. O movimento existe. É dia, noite, é sol, é chuva, é frio, calor. Nós estamos sempre em movimento. Então, nós temos que entender que existe esse movimento e buscar informação. A gente tem que estar sempre atualizado. Sempre coisas novas estão surgindo. Sempre, eu volto a repetir, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Nós temos que estar sempre em movimento, buscando essas informações para que a gente possa estar crescendo, para que a gente possa estar cada vez mais melhor, né? Não é isso que a gente busca? Estarmos sempre melhor, cada vez mais, seja espiritualmente, seja financeiramente, seja o que for. Nós queremos nos tornar melhor. Então, para você se tornar melhor, você tem que estar nessa busca constante. Show de bola, presidente. O papo rola fácil contigo, viu? Dá pra ficar horas falando aqui. Mas, como a gente falou, temos que otimizar o tempo. Acho que pra resumir o nosso bate-papo, tem alguns pontos que eu anotei mentalmente aqui. Primeiro, quando a gente fala de liderança feminina, a mulher, de liderança no geral, a mulher sai atrás do homem.
Se fosse uma corrida, ela sairia em posições atrás, porque além do preconceito, da história, ela tem casa, filhos e outras atribuições que ela não abre mão, né? Um dos segredos da liderança para a mulher se posicionar como ela quiser é ser direta, não dar bola para bobagens, para amenidades e para os preconceitos, e sim ser direta, objetiva, não deixar se abalar. A gestão do tempo é fundamental. Sem a gestão, a administração do tempo, você não consegue fazer tudo que você quer. Inteligência em inovação e tecnologia te ajuda a ir para frente. Esqueci algum ponto? Não, eu acho que você é isso, né? Conseguiu abordar muito bem todos os temas que nós passamos, todos os pontos que nós debatemos aqui. Show de bola, maravilha. Muito prazer em tê-la conosco aqui. O podcast vai para o YouTube e vai estar nas principais plataformas de áudio da internet, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcasts e tal. Então vamos mandar para bastante gente esse papo inspirador. Queria agradecer a tua presença, queria que você fizesse suas considerações finais para a gente dar sequência aí no nosso dia. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória e dizer que nós temos que ser bons de briga mesmo se nós temos alguma coisa que nós almejamos. Nós temos que acreditar e lutar por aquilo que a gente acredita. Muito obrigada. Eu que agradeço, presidente. Tamo junto. Gente, inscrevam-se no canal, deixa o joinha ali. Se você está nas plataformas de áudio, compartilhe com seus amigos. Sempre conteúdo com os melhores profissionais do mercado. Nos vemos no próximo domingo. Forte abraço. Até mais.